tem entrevista que eu ouço e aí eu fico na dúvida. Pô, esse cara ou ele tá me tirando ou eu tô com muita limitação para entender a complexidade daquele raciocínio. Não é possível. Algumas falas desse fim de semana foram de cair o queixo, para não falar a outra expressão mais nova aí. Tá maluco. Mas vamos lá, vamos comentar sobre a rodada do fim de semana. Arbitragem de novo. Arbitragem, sua linda, falaremos de você. Vamos falar muito do que aconteceu também na estreia do Brasil agora há pouco, na Copa do Mundo Feminina. É o vídeo com cara de podcast de toda segunda-feira. Você pediu. Então agora aguenta. Deixa o like aí e vamos começar bem essa semana. Estou de volta ao meu tradicional cenário, de volta a São Paulo, mostrando esse visual novo para vocês aqui que é absolutamente temporário, transitório, daqui a pouco cresce tudo de novo, beleza? Não ficarei carequinha, apesar de alguns terem elogiado esse visual transitório, fico muito grato com todo o carinho que recebo, mas não ficarei assim, não pretendo. Olha, gente, amanhã começa a semifinal da Copa do Brasil, hein? E eu tava dando uma olhada nas cotações aí, ó, pra Corinthians e São Paulo, no Aposta Ganha. Pra mim é cara de empate esse jogo. Esse primeiro jogo, cara de deixar tudo encaminhado, assim, ou melhor, nada encaminhado para a semana seguinte, deixar tudo para se resolver no segundo jogo. Postura cautelosa, né? É um clássico, é rivalidade, enfim, tem toda a questão do tabu em Itaquera. Para mim, empate no primeiro jogo. Inclusive, eu tô deixando o link fixado aqui nos comentários para você dar uma olhada nas oportunidades nesse meio de semana. Terça-feira, amanhã, Corinthians e São Paulo. Na quarta-feira, Grêmio e Flamengo. Confere as cotações lá, beleza? Link fixado aqui nos comentários. E vamos... Por onde eu começo, hein? Vou falar das entrevistas agora. E aí eu vou mesclando as entrevistas com os respectivos jogos analisados. A entrevista do Bruno Henrique no sábado, depois do empate com cara de derrota do Flamengo pro América Mineiro, ela me choca, mas não tanto quanto outra que eu vou falar aqui. Porque eu sei que o Bruno Henrique, ele não é dos mais bem articulados assim, né? Acho o Bruno Henrique um jogadoraço. Assim. Nossa, o Bruno Henrique é jogador que sobra no futebol brasileiro. Inclusive, está sendo muito legal ver a recuperação depois de um processo tão extenso, de uma lesão tão séria, de uma reconstrução total, voltar e voltar bem, fisicamente bem, tecnicamente bem o Bruno Henrique. Mas no microfone, essa arte o Bruno Henrique não domina. E ele foi fazer uma análise do América Mineiro, uma análise do empate do Flamengo depois do jogo, e me soou infeliz, desconectado do que foi o jogo e até com uma dose de arrogância injustificável pelo que o Flamengo não produziu no Maracanã. O América finalizou 16 vezes. O Bruno Henrique, ele fala assim, é até meio dúbia a declaração, porque ele dá uma porrada e depois ele elogia. Ele fala assim, a gente propôs o jogo, o América só ficou no contra-ataque. O que ele quis dizer? O América veio aqui se borrando no Maracanã, foi um time medroso. Só que aí, a frase seguinte é, se o América jogasse assim contra o Flamengo como joga contra todo mundo, não estaria na zona de rebaixamento. Pô, esquizofrenia pura, loucura. Mas a fala inicial do Bruno Henrique é uma fala de, o América veio pra cá pra ficar atrás. Primeiro que isso não é crime nenhum, jogar no contra-ataque. Segundo que o América não foi esse time... Talvez covarde, talvez tenha sido essa a sugestão que o Bruno Henrique quis fazer nas entrelinhas. O América não foi esse time. O América finalizou 16 vezes dentro do Maracanã, segundo o SofaScore. O mesmo número de finalizações do Flamengo no jogo, 16. E aí, vamos para o segundo ponto da fala do Bruno Henrique. Se o América jogasse assim sempre, não estaria onde está. O América antes do Flamengo, para não parecer que o jogo de sábado foi uma exceção, porque foi apenas contra o Flamengo, o América tocou 5 no Colo-Colo, meteu 3 gols em 25 minutos no meio de semana, passeando ao natural na Sul-Americana. O América fez um excelente jogo em Itaquera e por pouco não saiu classificado para cima do Corinthians, enquadrou o Corinthians no segundo tempo, especialmente depois da entrada do Benítez. O Atlético fez um grande clássico contra o Galo, pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético tinha feito um jogo de muitas finalizações contra o São Paulo. Tô citando alguns do Brasileiro, porque aí começam os defensores. Não, mas ele falou no Brasileiro. O América tá jogando assim no Brasileiro? Tá. Mas aí vem outro ponto, outro contra-argumento. Mas se ele tá jogando tão bem assim como vocês estão dizendo, por que ele tá na lanterna? Peraí, gente, olha a diferença, por favor. A diferença de investimento, de qualidade de elenco entre Flamengo e América Mineiro.
Óbvio que se o Flamengo tiver a produção que o América tem em alguns jogos, a chance do Flamengo ganhar será muito maior, porque tecnicamente o Flamengo é um time muito melhor, um elenco muito mais caro. Pô, eu gastei 10 segundos do vídeo pra falar o óbvio. Por culpa de gente que fica, né, cutucando assim, levantando pauta vazia. Isso é o óbvio, pô. O América é um time de muito menos qualidade, mas é um time que se aplica, é um time que tem tentado ser propositivo e agressivo, e foi no Maracanã. E se saísse com a vitória no sábado no Maracanã, seria com absoluta justiça. Também porque o Flamengo foi o time que jogou numa intensidade menor. E essa é uma crítica que alguns rubro-negros e rubro-negras fazem dessa coisa do Flamengo oscilar tanto de um jogo para o outro, de você não enxergar uma... E é muito difícil. Eu sei que é a dificuldade de em 3 competições você manter o nível tão alto quarta, domingo, você vai oscilar. É normal que você tenha um jogo com uma menor rotação do que o outro, ainda mais quando você está a 4 dias de uma semifinal de Copa do Brasil. Eu sei disso. Mas dada essa distância de qualidade, se esperava que o Flamengo produzisse mais. Talvez até pela distância de qualidade aconteça o inverso, né? Porque você sabe que você é muito superior ao teu adversário e talvez você não está esperando tanta agressividade. Talvez essa fala do Bruno Henrique revele isso. Uma certa surpresa do Flamengo com a postura do América. Mas caramba, se o São Paulo viu os últimos jogos, ele viu os últimos jogos do América, ele sabia ou deveria saber que o América tem se comportado assim nos seus jogos. Pode ser isso, mas tem acontecido. O Flamengo tem tido bons jogos, alternando com jogos de pouca pegada, pouca pressão, pouca intensidade, e isso aconteceu no último sábado. Pouca precisão, até alguns momentos de desconcentração. O Gabigol perde uma chance incrível numa bola maravilhosa que o Arrascaeta coloca ele na cara do gol. Isso tem acontecido com alguma frequência. O Gabigol não faz um ano trágico, mas ele já teve temporadas melhores. Mas enfim, o que deixa o torcedor do Flamengo não tranquilo, mas com alguma confiança, é que ele sabe que esse time, quando consegue acelerar, e deve fazer isso na semifinal da Copa do Brasil, esse time é altamente competitivo. O problema disso é você não aproveitar a chance de encostar no líder, de diminuir um pouquinho, né? Porque o líder empatou. O Flamengo poderia ter diminuído um pouco a distância para o Botafogo e não conseguiu, o que vai deixando desenhada uma possibilidade que eu até tenho levantado nos vídeos recentes aqui. Se o Botafogo continuar não perdendo e ganhando muitos jogos, ontem não ganhou e nós já vamos falar disso, mas se o Botafogo mantiver a batida, a galera que tá nas Copas vai olhar pro brasileiro e vai falar, pô, sim, vamos dar esse gás aqui ou não precisa? Melhor focar na Copa do Brasil e na Libertadores, ou Sul-Americana, né, no caso do São Paulo, por exemplo. Vamos ver, mas isso pode acabar acontecendo. Então são 2 pontos que o Flamengo, pelo desenho de tabela, tem que lamentar muito, pelas circunstâncias do jogo, não. Porque o Flamengo achou um empate no final. O Flamengo caminhava para perder o jogo e seria um resultado dentro da normalidade do que aconteceu nos 90 minutos, mais um pouquinho, sábado, no Maracanã. Sábado a gente também teve a vitória do Palmeiras contra o Fortaleza. Consegui dar uma olhada nesse jogo também. O que tem me chamado a atenção é que aquela solidez que o Palmeiras tinha no aspecto defensivo já não tem mais. O Everton hoje é um goleiro que trabalha mais do que vinha trabalhando, é a sensação que passa. O Palmeiras, ele tem a proposta de agredir o adversário em casa, mas ele tem sido menos avassalador, porque acho que está chegando num momento em que o modelo de jogo está necessitando de coisas novas, de novas peças, de novas alternativas que venham do banco, de novas opções para o Abel. Não é uma saturação, eu acho que seria um termo muito forte, mas chega um momento, até pelo conhecimento dos adversários, né? E por outros fatores, né? Acúmulo de decisões, desgaste físico e tudo mais, fases ruins, como o Veiga ainda está vivendo, apesar do gol no sábado. O Dudu não está fazendo um grande ano, não é um ano trágico, mas já viveu anos melhores. Então, quando essas pequenas turbulências acontecem, a tua robustez de elenco vai ser um caminho para te tirar disso, para você trazer algo novo. E o Palmeiras não tem isso, a corda está muito esticada. Então acho que é urgente mesmo que o Palmeiras contrate. Só que, quando você ouve o Veiga, por exemplo, chegar e falar assim no sábado, para mim essa fala foi muito reveladora. Não tá no pacote das falas lamentáveis do Bruno Henrique, não tá. Mas ela é uma fala que é muito sintomática sobre como talvez esteja funcionando o ambiente interno do Palmeiras, quando ele chega e fala assim, o Jailson, que é um cara muito criticado pela torcida do Palmeiras, o Jailson é um baita volante, é um grande camisa 5. Isso é uma defesa do elenco, isso me soa como o seguinte, lá dentro eles têm muito mais informações do que a gente.
sobre as possibilidades de investimento do Palmeiras nos próximos dias. A janela está aí perto de fechar. Não chegou nada até agora nessa janela. Talvez eles já saibam, galera, não vai chegar. Não vai ter contratação. Então, a gente vai ter que se fechar com o que tem aqui. Talvez essa declaração seja para isso. Vamos valorizar aqui o elenco, vamos, né, criar esse ambiente com a torcida, porque não vai chegar. E é complicado, porque quando você precisa mudar o jogo, você tinha o Marcos Rocha mal, aí você teve o Mike, né? Assim, você não tem tanta opção diferente. O Luiz Guilherme entrou bem no jogo sábado, né? Participou da jogada do terceiro gol, inclusive. Luiz Guilherme, Breno Lopes. Mas falta quantidade. Qualidade do time titular o Palmeiras tem, mas quando você tem uma variação nessa qualidade, você não tem a quantidade para suprir isso. Mas é uma vitória que acalma. São 40 dias sem ganhar no Campeonato Brasileiro. Isso para o Palmeiras é um negócio inimaginável com esse tamanho de investimento, com o patamar que o Palmeiras chegou de 2020 para cá. Então, estancou isso, ganhou de um adversário direto, sim, que a distância era de 2 pontos quando o jogo começou. Ainda está muito longe do líder, mas traz um pouco de paz. Porque foram muitos protestos de novo, muitos cartazes do lado de fora do estádio, corinhos contra a diretoria. Se o Palmeiras tropeçasse dentro de casa, o ambiente ficaria terrível. Então é uma vitória para... O incêndio não passou ainda não, tá? Mas jogou um pouquinho de água, baixou um pouquinho a labareda, até porque o que está na cabeça do palmeirense nesse momento é o Galo, né? O confronto da Libertadores. Aliás, um parêntese sobre o Galo. Também vi o jogo do Galo sábado, acho que a arbitragem foi extremamente prejudicial. Falei em um vídeo de ontem, não passa nenhuma segurança aquela imagem de que o Allan Kardec estava mesmo à frente do Bruno Vini. Acho que, inclusive, o traçamento da linha foi mal feito. A linha está cortando o pé, a chuteira do Bruno Vini, que parece a parte mais avançada do corpo, assim. Tudo deixa mais nebuloso do que esclarecido. O Atlético fez um bom jogo. O Atlético finalizou mais do que o Grêmio. O Atlético, em alguns momentos, enquadrou o Grêmio dentro da arena, mas o Atlético não ganha. O Atlético não ganhou ainda com o Filipão. É uma situação que beira o insustentável. O Atlético pode, em agosto, daqui a 3 semanas, simplesmente ver o seu ano acabar. Você imagina isso? Em agosto, para disputa de título, porque ele pode ser eliminado da Libertadores, ele já foi eliminado da Copa do Brasil e ele não vai ser campeão brasileiro. Ele não tem como pegar o líder do Campeonato Brasileiro mais, e o campeonato não chegou nem na metade. Veja a situação em que o Atlético se enfiou. O Atlético, na comparação dos jogos anteriores do Felipão, o Atlético melhorou. No global, comparando com o trabalho anterior, ele piorou. Esse processo continua. Bom, sábado também, esses jogos eu acompanhei menos, vi os lances polêmicos de Cuiabá e São Paulo, os 2 pênaltis. O primeiro pênalti, assim, é uma piada, marcado pro Cuiabá no sábado, é uma piada. A não expulsão do Ademir em Bahia e Corinthians, numa voadora por trás do Adson, também é outra piada. Arbitragens muito ruins, especialmente nos jogos de sábado. Luxemburgo tem um problema para terça-feira, né? Porque o Moscardo fez muita falta, o espaço entre linhas foi gigantesco. Aquela coisa do Moscardo, aquele motorzinho, né? Sai com a bola da defesa, entrega para o pessoal do meio-campo, ocupa aquele espaço, preenche o setor. O Juliano não consegue fazer. E eu não sei se o Moscardo vai jogar amanhã, porque o problema foi a apendicite, né? Ele acabou de operar a apendicite, não vai dar tempo de jogar na terça-feira contra o São Paulo. Então, acho que o Juliano se mostrou com o jogo de sábado, mostrou no jogo de sábado que não é a melhor opção para suprir o Moscardo. Talvez tenha que ser o Fausto Vera mesmo, fazendo esse papel entre linhas no jogo de amanhã. Mas com o Juliano a coisa não rolou. E assim, o Corinthians, eu até fiz um vídeo semana passada, eu cheguei a falar alguma coisa assim, aos trancos e barrancos, não lembro bem exatamente como foi o título, mas é assim que o Corinthians está indo, tá? Aos trancos e barrancos na Copa do Brasil, arrancando o resultado do final, ganhando dos pênaltis, aí ganha um jogo suado no Brasileiro aqui, tem uma atuação morna ali, não é um time constante, o próprio esquema, o próprio sistema de jogo Luxemburgo não achou ainda, é com 3 zagueiros, não é com 3 zagueiros, não achou, tá indo, tem alguns pequenos achados, né? O Moscardo tem só 17 anos, mas foi um achado, né? O Rojas, que acabou de chegar e saiu machucado no sábado, foi um achado. Você ter o Renato Augusto de volta é um baita alívio. Você ter o Roger Guedes ainda num nível alto. São as individualidades, porque no coletivo a gente não vê ainda tão bem, né, desenvolvido o trabalho do Vanderlei Luxemburgo. Mas significa que ele não tem chances de passar pelo São Paulo? É óbvio que não. É clássico e é o Corinthians.
Domingo, aí tivemos o jogo do líder. Foi o jogo que eu vi no domingo. Eu não vi Vasco e Atlético Paranaense. Acompanhei a história do Vitor Roque, né? Do pênalti. Pra mim, gente, é o seguinte. Vou falar do jogo do líder já e da declaração do Paulo Turra. Essa é a declaração, é bem pior que a do Bruno Henrique. Bem pior. Técnico do Santos. Mas só sobre a polêmica do Vitor Roque. Eu não vi o jogo porque ontem eu narrei Real e Milan. O jogo foi às 11 da noite. Então, quando terminou o jogo do líder, eu terminei o meu estudo para Real Madrid e Milan. Tinha começado o estudo de manhã, quando estava rolando o jogo do Guarani. Eu estava do Rio ainda. Aí almocei, peguei o voo, vim para São Paulo, assisti o primeiro tempo do avião, o segundo tempo em casa, de Santos e Botafogo. Depois concluí o estudo para Real e Milan. Então não vi o jogo de São Januário. Só vejo que são 9 pontos disputados. O Vasco não chegou nem aos 2 dígitos do campeonato. Hoje me atentei para um fato altamente assustador. O Vasco não fez gol em São Januário ainda nesse campeonato. Você acredita num negócio desse? O Vasco, em São Januário, não marcou gol no Campeonato Brasileiro ainda. A vitória contra o Cuiabá como mandante 1-0, o gol de pênalti, foi no Luso Brasileiro, na Ilha do Governador. Pô, isso não tem cabimento. Isso não tem cabimento. Se o Vasco escapar do rebaixamento, vai ser uma daquelas histórias assim, milagrosas, improváveis. Sobre o pênalti do Vitor Roque, que ele quis bater e tudo mais, cada um ali eu acho que fez o seu papel, mas acho que o Vitor Roque passou um pouco do ponto, sim. Eu entendo essa coisa do, o cara fez a jogada, ele quer bater, ele tá confiante, ele quer bater. Ok. Mas aí você precisa fazer um acordo com o batedor e até com o treinador. Tô bem, fiz a jogada, quero bater. Não vai bater. Vai bater o fulano que é o batedor oficial. Você pega as suas coisinhas, viola no saco, vira e vai embora. Mas o Vitor Roque, ele sai espirafrando, fazendo chilique. Aí o companheiro tem que chegar, tem que conter, o Pablo tem que ir lá conversar com ele. Não é jovem, tem só 18 anos, é um menino, vai errar, a gente sabe. Mas também não dá pra ficar passando a mão na cabeça. Chega no Vitor Roque, e parece que até na beira do campo vaza o áudio, né, do Wesley Carvalho dizendo que ele é vaidoso e tal. Chega lá, garoto, escuta, eu sei que você tava com tesão de bater, mas isso aqui tem hierarquia, tem um batedor oficial, o jogo não estava resolvido, tivesse 3-0, a gente podia até conversar. Mas, o jogo tava 1-0, não estava resolvido, o batedor oficial é o Vitor Bueno, desculpa, cara. Você pode ficar chateadinho, pode ficar irritadinho, mas existe um comando. E aí, quando o cara do tamanho do Vitor Roque faz isso, ele joga parte da torcida do Atlético Paranaense contra o Wesley Carvalho, que tem a obrigação de tomar a decisão. Porque se ele não toma a decisão de vai bater o cara que treina mais, que é o oficial, que é o definido, ele é chamado de omisso. E aí, se ele faz, ele é chamado de burro, porque ele tá indo contra a joia do time. Vocês precisam saber o que vocês querem. Pra mim, o Wesley Carvalho fez o que tinha que fazer. Vai bater o Vitor Bueno. Bateu, 2-0, acabou o jogo. Agora, o Wesley Carvalho, a gente sabe que isso acontece no futebol. Ontem o Zé Ivaldo tomou o 3º amarelo. Não vai pegar o Cruzeiro no fim de semana que vem, porque vai ser o jogo imediatamente antes da viagem para Bolívia, para o jogo da Bolívia contra o Bolívar pela Libertadores. Aliás, o Bolívar ontem meteu 3-0 no The Strongest, do clássico de La Paz, lotadaço. O Strongest podia disparar na liderança, o Bolívar meteu 3-0 contundente. Olho aí no adversário do Furacão. Mas aí a gente sabe que isso funciona. Força o 3º amarelo, tal, você fica fora desse jogo, se poupa pro próximo. Mas, o treinador falar isso na coletiva, Wesley, meu velho, isso pode dar até sanção, cara. É complicado. Eu não sou Alice do País das Maravilhas. Eu sei que isso acontece e não condeno, tá? Não condeno. Tem coisa muito pior do que isso no futebol. Você fazer uma administração de cartões, cara, alguém tá levando alguma vantagem financeira pra isso? Eu acho que fica ali no limite ético, mas eu entendo como uma estratégia esportiva, até mesmo de gestão física mesmo. Mas quando o treinador é tão sincero assim na coletiva, ele pode se complicar. Enfim. Aí tivemos Santos e Botafogo. 2-0. O Santos abre 2-0 com 36 do segundo tempo. Você olha e fala, acabou o jogo. O Botafogo não vinha bem. Botafogo já não tinha feito uma grande partida contra o Red Bull Bragantino. Teve alguns momentos de susto no primeiro tempo, mas aí esperou erros do adversário do segundo tempo, foi muito competente, ganhou o jogo por 2-0. Ontem, de novo, o Botafogo não vinha fazendo uma grande atuação, o Santos também não, né? O Santos faz o gol com o Marcos Leonardo, até sair o gol, o Santos mal passa do meio campo. O domínio territorial é do Botafogo. Faltava ali uma precisão maior, faltava uma chegada de maior qualidade, a ausência do Eduardo obviamente foi um fator que pesou, e aí a gente, claro, vai questionar, vai discutir as decisões que o Bruno Lage tomou
pro jogo de ontem. Você tinha ali mais opções para armação de jogo. O Tietê não rendeu como armador. Ele vai lá e coloca 2 volantes marcadores, junto com o Tietê, Danilo Barbosa e Marlon Freitas. Ele muda bastante o estilo do Botafogo no jogo. Perde o Luiz Henrique, machucado. Também é um problema no decorrer do jogo. Mas no segundo tempo, as alterações melhoram o time. A entrada do Janderson foi importante, ele dá assistência pro gol do Tiquinho. A entrada do Carlos Alberto foi importante. O Bruno Lage, a galera precisa entender que ele acabou de chegar. Ele está conhecendo o elenco. Eu tô pensando em fazer um vídeo, não sei se amanhã... Enfim, tô pensando em fazer um vídeo sobre comportamento de torcedor em rede social durante o jogo. Cara, ontem durante o jogo... O que tinha de botafoguense sacramentando que o Bruno Lage não ia dar certo, porque o Bruno Lage não vibra, porque o Bruno Lage não tem tesão, porque o Bruno Lage não comemora os gols. Gente, vocês estão loucos, que acabou o campeonato, que em 2 jogos ele destruiu o time. Vocês estão comendo bosta, não é possível. Cara, assim, o torcedor precisa moderar um pouco. Eu não tô aqui, claro, pra ficar dizendo se o torcedor pode ou não se expressar. Liberdade de expressão. Sem cometimento de crime, liberdade de expressão. Mas caramba, qual a lógica de um comentário como esse? Segura um pouquinho tua onda aí, velho, no Twitter, na hora que você tá vendo o jogo, senão você passa vergonha. Nossa, que temporada horrorosa que o Marçal vai fazendo. É sério isso? Marçal teve uma lesão de mais de um mês. O Marçal vinha sendo um dos destaques do Botafogo antes da lesão. Falhou ontem, especialmente no lance do segundo gol do Santos. E foi importante pro empate também. Sabe, Tiquinho. Gente, porque o Tiquinho não faz mais gol. É uma loucura durante o jogo. Os caras vão do 8 ao 80 durante o jogo em rede social. É por isso que eu defendo blindagem de jogador de futebol, de figura pública de rede social. Porque se o cara lê a rede social, o cara fala assim, pô, eu tô do Botafogo, eu tenho 13 vitórias no campeonato em 16 rodadas, eu sou o único time a chegar a 40 pontos no campeonato, sendo que os demais nem aos 30 chegaram ainda. Olha o tipo de merda que eu tô tendo que ler de torcedor em rede social. É sacanagem, pô. É brincadeira. Segura a onda, cara. O Botafogo faz uma campanha histórica e é natural que no início de trabalho o Bruno Lage cometa um ou outro erro de avaliação, de substituição. É natural. Ele acabou de chegar. Você não pode sacramentar sucesso ou fracasso do Bruno Lage com 2 jogos. Sendo que o que valeu foi ontem. Porque na quarta-feira, contra o Patronato, o confronto já estava administrado. Botafogo fez 2-0 lá, abriu 1-0 muito cedo aqui e dane-se o jogo. Quase que eu falo outra coisa. Dane-se o jogo que já estava resolvido. Não, veja bem, ele chegou 2 empates. Cara, que loucura é essa? Que loucura de Twitter durante o jogo é essa? Tem que parar com esse negócio, hein? Pelo amor de Deus. Botafogo foi lá, mostrou poder de reação. O Botafogo não vai ganhar o campeonato jogando bem todos os jogos. Ele vai jogar mal muitas vezes. Ele vai oscilar, ele vai ter problemas. Ele vai ter que mostrar capacidade de reação. Ele vai ter que buscar reviravoltas durante os jogos. Quando isso não for possível, é retomar imediatamente no jogo seguido. É natural. Quantos times foram campeões invictos na era pontos corridos no Brasil? Procurou aí? Dá um Google aí. Porra, não tem. Então, calma. Calma, o trabalho do Bruno Lage está começando e acho que temos que olhar para a vitória pro empate do Botafogo ontem pelo lado positivo do que aconteceu. Como esse time pegou um jogo acabado, morto, com uma atuação ruim, esse time estava derrotado, esse time em 2 minutos foi lá e buscou um empate. É um time resiliente, acima de tudo, e que não vai jogar bem todos os jogos. Torcedor tem que parar de encher o saco em Twitter, comprar o seu ingresso, sentar a bunda do Newton Santos, botar 40 mil contra o Coritiba domingo que vem, ganhar do Coritiba e continuar a caminhada pro título. E jogador cagar pra negócio de rede social. Principalmente pra Twitter em hora de jogo. Esquece isso aí. Esquece porque é loucura. Esse ambiente essa experiência de assistir ao jogo, acompanhando postagem de torcedor em rede social, olha, traz um grande aprendizado. Você sai meio zureta, assim. Você sai meio... Dá até palpitação com as barbaridades que você lê ali. Mas mostra bem como funciona a cabeça, o coração do torcedor quando a adrenalina dele tá a 1000, cara. Bom, sobre o Santos. A fala do Paulo Turra será abordada já já. Bom, o Santos, gente, eu vou repetir o que tenho dito desde março. O Santos tem um elenco limitado. Esse elenco não é... Essa limitação de elenco não é a única razão pela qual o Santos passa pelo que tem passado. A diretoria é a grande responsável, não só pela montagem do próprio elenco em si, mas pela total falta de comando, conhecimento de futebol, sensibilidade, várias outras coisas que faltam a essa gestão, visão, transparência muitas vezes, enfim, é um desastre, né? Os treinadores que passaram pelo Santos e o atual também
tem as suas parcelas de responsabilidade, não tenha dúvida. Só que ontem eu vi muita gente questionando, olha as mexidas que o Turra fez. Ele botou Luan Dias, ele matou o time, ele tinha o Sandri no banco, ele tinha o Keivson no banco. Com todo respeito, Santista, com todo respeito. Vocês viram como o Sandri entrou contra o São Paulo, né? Qual era a garantia? Sério mesmo. Quer dizer que, então, o Santos ontem, ele só não ganhou o jogo porque o Paulo Turra não colocou o Sandri. Foi por isso. Ele tinha o Sandri no banco, ele tinha o Iniesta no banco, aí ele não colocou. Olha que absurdo. Ele não colocou o Sandri. Com o Keivson, que é o menino, seria diferente. Com o Keivson, seria diferente. Seria diferente. Entendi, seria diferente. Enquanto as pessoas não se conscientizarem que o elenco do Santos é fraco, é mal montado, é tecnicamente insuficiente para o Campeonato Brasileiro, não adianta. O Paulo Turra poderia ter tomado melhores decisões? Talvez a entrada do Sandri fosse melhor? Talvez. As substituições que ele fez contra o Goiás pioraram o time, chamaram o Goiás para dentro do Santos na Vila Belmiro? Verdade. Acho o Paulo Turra o melhor nome para treinar o Santos? Não acho. Não acho que o Paulo Turra tenha estofo ainda, bagagem, para treinar o Santos, ainda mais num momento como esse. Eu acho que há uma distância muito grande entre a grandeza do Santos e o tamanho do profissional Paulo Turra. Eu quero deixar isso aqui bem claro, eu não faço defesa não, eu acho que só que é aquilo que o Santos pode contratar no momento. Vocês acham mesmo? E aí eu vejo o santista falar, o Dorival tava dando sopa e o Santos não pegou. Vocês estão loucos? Vocês acham que o Dorival ia aceitar e encarar o Santos nesse momento? Com essa diretoria, com esse elenco? Gente, choque de realidade, baixa a bola. O Santos hoje, com esse presidente que tem lá, com esse gestor de futebol e com esse elenco, ele só consegue contratar treinador do nível do Paulo Turra. Aceitem! Enquanto todo o ambiente não mudar, esse quadro não vai mudar. Não adianta. O Tite tava dando sopa, o Dorival tava dando sopa, o Rogério... Vocês estão loucos, não vem. Não vem. Esses caras não vêm pro Santos hoje. Podem vir daqui a um tempo. Hoje não virão. Ponto final. O que tem é o Paulo Turra. E o que o Paulo Turra tem é esse elenco. O biscoito é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? A gente não sabe. O Santos perde jogos, tropeça, entrega resultados porque o treinador não sabe mexer ou porque o treinador não tem com o que mexer, não tem o que colocar. Talvez sejam as duas coisas. Nós vamos ficar só colocando a culpa em um fator. Aí sai o Paulo Turra. Olha quantos treinadores, gente. Quantos treinadores o Santos trocou nesses últimos tempos, quantas vezes? Pelo amor de Deus. E mudou o quê? Então ontem, não tem nenhuma garantia que se entrasse o Sandri, o Santos seria melhor e evitaria o vexame que passou. E o Santos não perdeu o jogo ontem porque Papai do Céu não quis. Que não quis que a bola entrasse lá que o Rodrigo Fernandes tirou embaixo do travessão, que não quis que o Sampaio acertasse a cabeçada que acertou a trave, assim, por detalhe. Porque o campeonato do Santos é esse, gente. O campeonato do Santos é esse. É sofrer para ganhar pontos na Vila Belmiro, ganhar pouquíssimos pontos e tomar algumas goleadas fora de casa. Esse é o campeonato. Jean Lucas, foi bem, hein? Foi bem. Se a diretoria do Santos conseguir esse nível, foi um jogo só, né? Mas enfim, se a diretoria do Santos conseguir um nível interessante, razoável apenas, de acerto nas contratações, é possível melhorar. O que o Jean Lucas fez ontem comprova o que este humilde youtuber tem dito desde março. O Santos precisa se qualificar para evitar o rebaixamento. Se o Jean Lucas mantiver essa performance e outros jogadores conseguirem contribuir como o Jean Lucas contribuiu enquanto teve perna ontem, pode ser que o Santos saia dessa situação. Aí você vai poder cobrar o Paulo Turra. Paulo Turra, você tinha gente melhor no banco para botar e não botou. Mas, com todo respeito, com o elenco atual... Aí, para fechar com chave de ouro, o Paulo Turra me vem na coletiva e fala o seguinte, abre aspas, eu, como treinador, tenho que valorizar o empate, a dedicação que tiveram, o comprometimento e futebol que tiveram. Tenho certeza que o torcedor do Santos está orgulhoso hoje, fecha aspas. Ai, meu Deus do céu, com todo respeito, Paulo Turra, se tem uma coisa que acelera o processo de desgaste de treinador em clube, é essa falta de, eu não vou dizer transparência, porque eu acho que, de fato, ele acredita no que ele está dizendo. É essa falta de conexão com a realidade. O que você está vendendo aqui, Paulo Turra, simplesmente não existe em nenhum lugar da galáxia. Não tem um santista orgulhoso do que aconteceu ontem. Zero. Paulo Turra, zero. Ninguém.
Só você que está vestindo a camisa do Santos. A falta de bagagem, de rodagem, de experiência, o Paulo Turra é jovem na função. Eu acho que o Paulo Turra pode se tornar um grande treinador. Mas essa falta de vivência, de ambiente de pressão, de crise e tudo mais, gera esse tipo de declaração. Do cara não entender o peso disso, de como isso cai mal no torcedor, de como isso bate mal na torcida, de como isso pode revelar, por mais que não seja essa, talvez, a intenção, mas revelar um comodismo, uma falta de ambição por resultados melhores, assim, não dá, Paulo Turra. Desculpa, essa é uma fala inaceitável, inaceitável. É uma fala de quem não entendeu o tamanho do desafio que tem pela frente, ou entendeu, mas não está pronto. Eu acho que o Paulo Turra, infelizmente, não está pronto para o desafio que se colocou à frente dele de treinar o Santos Futebol Clube, vivendo uma das maiores crises da sua história. É um gigantão na lona. Você tem que ser muito bom para tirar esse gigante da lona. É mais difícil quando o gigante está nessa situação. E acho que o Paulo Turra não tem o guindaste para isso, não tem a ferramenta para isso. Acho que não tem. Só que, sendo justo, ele também não tem grandes opções no banco de reservas para fazer algo melhor. Então, o Santos fica nesse looping aí. Uma parte da torcida acusa os treinadores, outra parte acusa o elenco, e aí uma fica tentando defender o seu argumento diante da outra, e o Santos segue aí, fazendo esse campeonato triste, deprimente, deplorável, que vai fazendo em 2023. O Santos precisa sobreviver a 2023. Já disse isso aqui, se terminar o campeonato na 16ª colocação, se nós conseguir assim, escapamos do rebaixamento, né? Olhando aqui a tabela, última rodada, estamos na Série A em 2024, 16ª colocação, vai todo mundo para a Praça da Independência comemorar. Comemoração de título, porque vai ser, infelizmente, vai ser um milagre. Bom, gente, vídeo da segunda-feira está feito. Copa do Mundo Feminina. Como é que eu poderia esquecer? Acordei às 8 da manhã, ontem eu fui dormir às 2h30, porque o jogo do Real Madrid e do Milan que eu transmiti acabou bem tarde, aí até baixar a adrenalina, já viu, né? E acordei para ver as meninas hoje, foi sofrido para conseguir. Que atuação do Brasil, que noite da Ari, né? Com 3 gols e uma assistência. Brasil funcionando muito bem pelo lado esquerdo, com a Debinha, com a Tamires, 4-0 ao natural, verdade que não tinha adversário do outro lado. A seleção do Panamá, ela mal passava do meio campo, é uma seleção muito frágil, mas o que você faz? Você pega a seleção frágil e ganha com contundência. E foi o que o Brasil fez. Foram inúmeras oportunidades, o Brasil poderia ter vencido até mais, né, do que por 4 gols de diferença. O resultado dá muita tranquilidade, porque a estreia é tenso, estreia é complicado, estreia é pesado, mas o Brasil fez com que a sua estreia fosse muito leve diante de uma adversária que evidentemente não dificultou as coisas, mas é muito promissora. Você enxerga com o Debinha, com o Tamires, com o Bia Zanerato, com o Ari Borges, você enxerga qualidade, com a Letícia no gol, você enxerga qualidade na seleção brasileira. É uma seleção de boas jogadoras e muito bem treinada pela Pia. Então, dá para pensar em algo maior nessa Copa do Mundo? Eu acho que dá, porque o Brasil mostrou, né, futebol nessa sua estreia de hoje. Bom, gente, boa sorte aí para as meninas na caminhada. Deixa o like no vídeo. Se faltou algum assunto para ser discutido hoje aqui, me lembre, deixa nos comentários que eu posso fazer amanhã o complemento. Não dá para lembrar de tudo da rodada. Não faço isso de sacanagem quando esqueço de algum assunto. Você não falou do pênalti e tal, porque você é anti. Claro que não, é porque a gente esquece mesmo, acontece. Então deixa aí nos comentários que se faltou alguma coisa, eu complemento do vídeo de amanhã. Boa segunda-feira para todo mundo, boa semana, juízo, arrebenta nessa semana aí, vai dar tudo certinho e vamos que vamos. E deixa o like do vídeo se você ficou até o final. Valeu!